O novo jogo Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic finalmente chegou. E ele não é só mais um capítulo da saga, como ele também redefine tudo o que conhecemos sobre FNAF. Com retcons polêmicos, personagens novos que mudam o rumo da história e revelações que vão deixar qualquer fã de queixo caído. Esse jogo é sem dúvidas o maior divisor de águas da franquia até agora. E hoje a gente vai destrinchar tudo sobre esse jogo. Todas essas mudanças que Secret of the Mimic trouxe, a importância da família Murray no universo de FNAF e principalmente segredos da Fazbear que ninguém sabia. Então, sem mais enrolações, nerds, vamos para o vídeo. Fala, nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque e galera, eu vi muita gente falando sobre o Secret of the Mimic e na boa, todo mundo tava com uma baixa expectativa sobre esse jogo, eu entendo, eu também tava. Só que quando ele chegou e trouxe todas essas mudanças para o universo de FNAF, é impossível você não colocar esse jogo no seu top 3. Até porque as mudanças não foram só significativas e necessárias, mas também foram boas e principalmente aceitáveis, o que muita gente ainda não consegue aceitar, mas eu aceito porque não ficou ruim. Todas essas mudanças, esses retcons que o Scott Cawthon fez nesse jogo, eu sinto que foram necessários para poder tapar um monte de buraco e tirar todos esses furos que FNAF tinha antes. FNAF até parece menos problemático, eu vou dizer assim, depois de Security Breach, depois de Help Wanted, que deixa todo mundo meio confuso. Mas olha só, Secret of the Mimic é um jogo importante sim, e se você tiver a oportunidade de jogar, jogue. Até porque o jogo não se trata só de Mimic e Ed Murray, se trata muito mais, se trata da família Murray, se trata da Fazbear Entertainment. Tudo isso a gente vai conversar, mas antes, nerds, eu preciso pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Lembrando, galera, que seja membro, quem quiser apoiar o Nerd Brothers é sempre trazer mais vídeos assim, só se tornar membro ou também usar o valeu aqui embaixo. E se você quiser começar a criar conteúdo na internet, temos o nosso e-book YouTube de Sucesso, também tá na descrição aqui. Lá você vai ter as melhores dicas, as melhores estratégias para começar um canal de sucesso no YouTube. Então não perca tempo e adquira agora o YouTube de Sucesso do canal Nerd Brothers. E vamos lá, né? Bom, FNAF Secret of the Mimic, ele revelou muitas coisas, apesar de trazer alguns mistérios novos, ele respondeu coisa pra caramba, corrigiu muitos problemas que FNAF tinha antes, e apesar de muitas coisas antes serem apenas especulação ou até mesmo teorias, o Secret of the Mimic veio pra corrigir. Então vamos lá, né? O jogo começa com o Arnold, que é o nosso protagonista, o personagem que a gente joga no jogo. Ele tá recebendo uma mensagem do Dispatch da Fazbear Entertainment, e aqui a gente descobre alguns podres da Fazbear, como por exemplo, as condições de trabalho lá são horríveis. Além deles fazerem seus funcionários trabalharem até o limite, eles ainda ameaçam eles a tirar tudo deles, como por exemplo o Arnold iam tirar a caminhonete dele, que provavelmente é a única coisa que ele tem. E honestamente eu não sei se Arnold ele é um personagem tão importante, até porque em vários finais ele acaba morrendo. Então é bem provável que na verdade o Arnold ele só é um personagem que tem começo, meio e fim nesse jogo, e depois daí ele não tem mais relevância para a história. Enfim, a Fazbear manda o Arnold ir para essa fábrica de brinquedos do Murray, conhecida como a MCM, ou melhor, Murray's Custom Manor, para conseguirmos recuperar uma tecnologia que o Murray criava para a Fazbear. Pois é, nos livros isso é contado que o Murray trabalhava junto com a Fazbear, e nos jogos eles mantiveram isso. Então mesmo cansado, o Arnold vai para lá, e aí é que o jogo começa. E a partir do momento que nós entramos nessa fábrica, tudo em FNAF muda. Ou pelo menos tudo o que a gente achava que sabia sobre FNAF muda. Porque é o seguinte, até então nós imaginávamos que criadores de animatronics como o William e o Henry eram apenas eles que faziam os animatronics dos jogos como FNAF 1, FNAF 2, a Springlock Suites, mas na verdade estávamos todos enganados. O jogo tem muito retcon e isso é de explodir a cabeça, porque nesse jogo revela que na verdade o verdadeiro gênio por trás dos animatronics e o verdadeiro gênio por trás do design dos animatronics era a família Murray, conhecidos como o Ed Murray e também sua esposa Fiona Murray. Esses dois eles eram os maiores gênios por trás de todos os designs animatronics e a Fazbear apenas roubou tudo isso depois que o Murray ele sumiu. Até então ninguém sabia o que havia acontecido com ele, mas em um dos finais nós descobrimos que o Murray na verdade ele morreu, e ele morreu inclusive nos pés do Mimic. Isso muda até um pouco a perspectiva que nós temos sobre alguns personagens, como Henry Emily, que até então ele era o maior gênio e o criador de animatronics de FNAF, mas agora com a chegada de Edwin e Fiona, nós questionamos a importância do Henry na história. Então, o que realmente ele criou ali? Bom, nós temos alguns indícios que na verdade ele é o responsável pelos animatronics Toy e até quem sabe a própria Puppet.
porque foi ele mesmo que fez a Puppet para proteger sua filha Charlotte. Mas agora não temos muita certeza sobre isso, até porque quando nós entramos dentro da fábrica de Murray, lá nos confins da fábrica nós encontramos vários modelos de animatrônicos que nós conhecemos, como os animatrônicos de FNAF 1, que seria praticamente um protótipo do que seria a pizzaria completa de FNAF 1. Nós temos as Springlock Suites, que até então era a criação do Henry, agora é tudo do Edwin. Então, qual seria a importância de Henry e Emily na história? Bom, lá em FNAF 6 ele menciona que todos esses animatronics são criações dele. Então talvez o Henry ele não fosse realmente a mão de obra por trás dos animatronics, mas sim ele dava a ideia. Ele era a cabeça por trás da criação. O Murray, ele era a mão de obra. A Fiona, ela com certeza criava os designs dos animatronics, como Roxanne, Montgomery Gator, lá do Security Breach. E o William Afton, ele era o cara por trás dos negócios, ele era bom de papo e de negociação. Então eles meio que trabalhavam juntos assim com a Fazbear Entertainment. Só que com o tempo o Murray ele foi ficando meio maluco, porque ele perdeu tudo que ele tinha. A sua esposa Fiona, ela acabou falecendo possivelmente num evento chamado Fall Fest, que era um festival que rolou lá na década de 79 ou 80 por aí. Por conta da morte dela, o Edwin começou a ficar maluco, porque ele pensou, mano, eu vou ter que criar o David sozinho. Eu não consigo. Ele se achou incapaz disso. Então foi aí que o Edwin ele teve a genialidade de criar o Mimic. Eu posso estar errado nessa linha cronológica, talvez o Mimic já existia antes. Mas o Murray, ele começou a utilizar o Mimic para poder reviver a sua esposa. Na verdade, a esposa dele não reviveu. O que aconteceu é que o Mimic ele só copiava a Fiona. E desde então, o David começou a ser criado pelo Mimic e também pelo Murray. A Fiona, ela se foi, até onde a gente sabe. O Murray já não tava bem na cabeça, a empresa tava meio que tendo uns problemas, até chegar o dia em que o seu filho, David, ele também faleceu. Dizem que é por conta de um acidente de carro, eu não sei muito bem como, que foi a forma que ele morreu, procurei, né, acho que aparentemente nos jogos é diferente dos livros, mas a informação importante é que David e Fiona morreram, e o Edwin ele ficou sozinho. Por conta disso, ele tentou criar novamente um outro Mimic para o David, só que esse Mimic ele veio falho. Apesar dele vir falho, ele também copiava os trejeitos do David, e por conta disso, o Edwin só acabou com o Mimic na porrada. Ele morreu com aquele animatrônico como se ele estivesse socando alho pra temperar a comida. E por conta disso, o Mimic ele acabou criando esse instinto assassino, porque o Mimic é um animatrônico que ele aprende quando ele é exposto a alguma coisa. Então se ele escuta uma voz, ele consegue imitar. Se ele é exposto a um certo tipo de violência, ele também imita. E como esse Mimic ele deu errado, no fim o Edwin acabou desistindo da fábrica, tentando novamente criar mais Mimics. E aí tem teorias de que dizem que temos o terceiro Mimic na história. Eu não sei muito bem como é que é isso aí, eu não sei se eu acredito nisso daí ou não. Até porque tem embasamento, faz sentido as teorias, mas eu não sei se... Eu prefiro ficar com o pé atrás, né? Porque qualquer coisa que o Nerd Brothers fala, tá errado, tá não sei o quê, pipipopó. Talvez algum dia eu traga vídeo sobre essa teoria aí, né? Tem muitas pessoas discutindo sobre isso pela internet. Mas até onde nós sabemos, só temos dois Mimics. O Mimic 1, que era a Fiona, e aparentemente foi desmontado, ou sei lá o que aconteceu com esse animatrônico, ninguém sabe o paradeiro dele até então. E também temos o Mimic 2, que era o David. Só que, por conta desses problemas, o Edwin acabou ficando preso dentro de o seu escritório na sua mansão, o que, bom, parecia ter sido um incêndio ou algo do tipo. O Edwin, por não ter consertado o Mimic 2, ele não tinha nem um pouco de empatia com o Edwin, então no fim, o Edwin morreu dentro de sua própria casa. Por conta do Edwin ter desaparecido, a Fazbear olhou para a empresa do Murray e falou, pô, se todas essas criações não tem mais um proprietário, bora pegar tudo pra nós, por que não? Então eles foram na empresa do Murray e roubaram tudo que tinha lá. Os animatrônicos, as fantasias, tudo que nós conhecemos sobre FNAF veio das mãos do Murray. E isso muda tudo na história de FNAF, porque até então o que nós conhecíamos sobre FNAF é que o início de tudo começou com um serial killer louco por sangue, e depois que ele descobriu a vida eterna ele queria ir atrás disso daí. Mas agora parece que a chave virou. Tudo começou com o Edwin Murray, por um homem que perdeu tudo. Isso muda totalmente a moral da história de FNAF, cara, isso é loucura. No fim, a Fazbear não roubou somente os animatronics e seus cenários, mas também roubou as tecnologias do Murray, como o Data Diver. A gente pode ver que utilizam isso lá no Pizzaplex, todas as Springlock Suites, e até quem sabe a Scoopy Room, que é aquela máquina de desmontar animatronics. Pois é, o William Afton, ele não criou uma máquina de montar animatronics, e sim uma para desmontar lá no Sister Location. Ele pode ter tirado essa ideia, né, do Murray, por exemplo, para poder roubar remanescentes dos animatronics. Enfim, tudo que o Murray criou até então, ele só entregou de bandeja pra Fazbear, entregou a paçoca, você toma aqui ó, pra vocês, ó, eu vou embora, é isso aí. Quer dizer, ele não foi embora, né, ele morreu. E agora que nós temos tudo isso explicado, nós podemos teorizar sobre algumas coisas.
coisas. Por exemplo, os livros de FNAF aparentemente não são mais canônicos. Isso porque o jogo ele conta uma história totalmente diferente dos livros e isso é um ponto positivo, porque nem todo mundo gosta de ler um livro. Eu não gosto particularmente. Eu gosto de jogar jogo. Jogar jogo é legal, pô, fiz a live inteira jogando o Security Breach, vai estar o link aqui em cima pra vocês. Fiz uma live de sei lá quantas horas jogando o jogo, cara, foi uma loucura quando eu vi, mano, eu fiquei sem ar quando eu vi a pizzaria de FNAF 1 lá embaixo. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, o que é isso? Mano, Thiago, essa daí é a pizzaria do FNAF 1. Nos anos 90. Olha o palco. Mano, olha pra trás. Olha pra trás. Corredor, esquerda, direita. Aqui não tem nada. Aqui seria tipo a lojinha de vendas. Lá na frente é a sala do guarda noturno. Mano. Ai! O que é isso? É uma tica! Thiago, olha isso! Outra coisa que nós podemos teorizar é que aquele computador conhecido como F10N4 Fiona lá na pizzaria de FNAF 1 embaixo da Murray's, possivelmente é o Mimic 1. Tem gente teorizando isso, dizendo que o Mimic 1 ele foi desmontado e colocado dentro desse computador maluco aí. Só não entendo que relação essa tal Fiona tem com aquele MXES, MXW, VX. Lá do Security Breach Ruin, não temos ainda essa informação. Eles são, pelo que parece, a mesma máquina. Enfim, não dá pra saber muito bem como é que é isso aí não. O M2 é o Mimic quebrado e ele nos ataca o jogo inteiro. Isso eu errei num short que eu fizemos aqui no canal, que a gente tinha interpretado errado os Mimics. A gente achava que o Mimic 1 era o que atacava a gente, depois o Mimic 2 é o que tava na pizzaria lá de FNAF 1. Na verdade não. O único Mimic que ataca a gente no jogo é o Mimic 2, o M2, que nós conhecemos como o falho, né, o que foi exposto à violência. Mas tem segredos e mistérios novos que ainda não temos resposta para eles. Por exemplo, o que é o Tiger Rock? O Tiger Rock ninguém sabe o que é ainda. Apesar dele ser só uma fantasia pro Mimic, nós temos alucinações com ele. Escutamos risadas de crianças. Tudo isso parece ser coisa de remanescente, sabe? É como se o Tiger Rock, a fantasia do Tiger Rock, tivesse sido possuída por alguém. E se isso realmente se concretizar, nós não temos essa informação ainda de quem que foi ou quem está dentro do Tiger Rock. Possivelmente quem estava dentro da fantasia era o Mimic, ou talvez não, talvez a fantasia do Tiger Rock só estava teleportando por ali mesmo que nem Golden Fred, né, por causa de remanescente e tudo mais. Isso aí a gente vai ter que ver depois. Outra coisa que não explicaram foi a tecnologia Vene, o que faz total sentido, até porque, pelo que parece, nós não temos essa tecnologia nessa época, ou pelo menos a gente acha que não tem. E a terceira coisa é que não explicaram nada sobre o Glitch Trap. Muita gente ainda teoriza que é o William Afton, mas também tem muita gente que teoriza que é o Mimic. E no fim, as duas teorias, elas têm caminhos. Até porque provavelmente Scott Calton queria levar o William Afton como o Glitch Trap, só que depois ele falou, não, vamos mudar pro Mimic, não, vamos voltar pro William Afton, não sei o que, pipipipopopó, no fim ninguém sabe qual que é o que. Temos provas plausíveis de que é o William Afton, temos provas plausíveis de que é o próprio Mimic, então vamos ter que esperar os próximos jogos pra ver quem que é esse bendito do Glitch Trap. Eu prefiro acreditar que o William Afton, até porque, por mais que o Glitch Trap chegou, por exemplo, Dead by Daylight, como parceria com Secret of the Mimic, é uma skin pro William Afton, pro Springtrap, e as informações, pelo que disseram nesse jogo, são canônicas. Então nós temos o Glitch Trap com uma faca na mão, que nem o William Afton, pô. Se fosse um Mimic, poderia ser outro personagem, não é verdade? Bom, de qualquer forma, comentem nesse vídeo o que vocês acharam sobre tudo isso de FNAF Secret of the Mimic. Temos muitos segredos ainda que não foram revelados e eu quero trazer mais vídeos destrinchando esse jogo de verdade, porque é um jogo incrível. E se você também achou esse jogo bom, comenta aqui embaixo e deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, porque tem muita gente que acompanha Nerd Brothers, mas não tá inscrito. Então, faz favor, aperta o botãozinho aqui embaixo. Só um clique pra você muda tudo pra gente aqui. Eu, meu irmão, que trabalha aqui no canal pra caramba. Sempre tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês, mesmo errando algumas vezes, a gente tenta novamente se reerguer e consertar as informações. De qualquer forma, eu não vou parar de falar de FNAF. É um universo que eu gosto pra caramba. Por mais que FNAF seja um universo muito complexo, eu sempre vou me arriscar a falar sobre FNAF, porque é uma franquia que eu amo e eu acompanho desde 2014. Não tem por que eu parar de falar sobre esse universo, não é verdade? Enfim, nerds, muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!